Reunião ministerial divulgada pelo STF confirma a nova ordem mundial. Bom dia, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Então, esse é o conteúdo que todo mundo ligado à política está falando na internet no momento, por conta, de toda essa polêmica, o vídeo que foi lançado para incriminar o presidente, enfim. Enquanto que muitas pessoas estão focando no que foi dito pelo presidente brasileiro Jair Bolsonaro, eu quero focar em um outro ponto específico, porque, como vocês sabem, nesse canal eu venho expondo muito da nova ordem mundial. Eu tenho certeza que vai ter muitos youtubers aí da direita que vão fazer análises em tudo que foi falado pelo presidente. O meu propósito não é esse, eu quero focar em duas frases específicas que foram ditas por este cara aqui. Inclusive eu vou deixar esse vídeo aqui de 11 minutos, um pedaço, um trecho dessa reunião ministerial, que é a reunião em si. Vocês vão ver que durou quase 2 horas, mas eu vou pegar esse trecho aqui, vou deixar na descrição para vocês assistirem, onde é o que a gente vai comentar hoje, duas frases ditas por esse cara que é o Ernesto Araújo, ministro de Estado das Relações Exteriores. A gente vai focar nisso. Mas antes, eu quero trazer atenção no que a mídia está falando sobre essa repercussão. A gente vai olhar aqui para a Globo, o que a Globo está falando. Vamos começar com isso, né? A gente vê que aqui nesse artigo onde fala sobre a repercussão do vídeo, a gente vê que eles entrevistam os políticos, enfim, e lá tem o Dória, né? O Dória focando na questão dos palavrões. Se a gente for olhar o que a mídia tá falando, o foco deles é 100% no uso de palavrões do presidente brasileiro. Agora, uma coisa a gente tem que deixar claro, e assim, seria inocência você achar que no ramo da política, nas reuniões que são feitas com reuniões exclusivas para ministros e membros da política, que não são feitas para serem lançadas para o público, seria inocência você pensar que é só no Brasil que tem o uso de palavrões. Em qualquer país você vai ver isso acontecendo quando não é algo feito para ser lançado para o público. E eu acho assim que é um argumento muito fraco focar nessa questão, mas tudo bem. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque quando eu for falar sobre essas duas frases que foram ditas por esse ministro ali, a gente vai ver a relevância dessa reunião, o que foi algo, eu acho incrível, que a mídia completamente ignorou este assunto dessas duas frases. Claro, né, a gente sabe que a mídia não é a nossa amiga, a manipulação aqui é tremenda, mas veja que interessante. Então foca só nos palavrões. Ah, ok, a gente vai ver outro artigo aqui, o foco é nos palavrões. Ok, a gente vê um outro, onde que teve aqui mais um artigo, olha só, o foco é nos palavrões, beleza, ok. Então vamos olhar agora o que foi dito. Eu vou colocar aqui o clipe curtinho das duas frases, é uma após a outra, que esse cara aqui fala. Mas antes eu vou só explicar o que foi dito. Aos minutos 4 e 11 do vídeo, ele fala que temos as condições e oportunidades, né, o Brasil no caso, de se sentar sobre a mesa de 4, 5 ou 6 países que vão definir a nova ordem mundial. Muito interessante. Isso para mim é confirmação de que a nova ordem mundial é uma realidade, porque eu não vejo o porquê dele usar essa expressão se não fosse para fazer referência à mesma nova ordem mundial que a gente discute aqui. E nova ordem essa que seria, então, governada por países como a gente está vendo a China. E eu acho interessante ele falar 4, 5 ou 6 países. Quais seriam esses 4, 5 ou 6 países? Eu deixo para vocês comentarem, né? Comentem nos comentários quais seriam esses países. Mas é interessante falar isso porque a gente vê que o Brasil está tendo um papel cada vez mais importante. E a gente vê que outros países influentes, como o próprio Reino Unido, como a mídia britânica, vem fazendo campanhas de subversão para influenciar a política brasileira. Isso nos mostra que o Brasil tem sim um papel importante e provavelmente o Brasil vai ser um dos países chaves para a questão da nova ordem mundial. Então, depois disso, o ministro ali fala uma outra frase muito interessante. Ele diz que a situação pós esse vírus, né, que eu não vou falar o nome, vai ser tão diferente de como era antes do vírus, como foi com a questão da Segunda Guerra Mundial. Então, o mundo mudou muito após a Segunda Guerra Mundial. Tanto a primeira como a segunda, a gente viu mudanças absurdas. Eu até fiz um vídeo aqui falando das mudanças da primeira, depois eu posso falar mais especificamente mudanças da segunda. Mas, o que mudou? A gente viu que depois que acabou aquele grande conflito, teve o estabelecimento de várias organizações, como a NATO, como as Nações Unidas, né, a ONU, como a OMS, como a CIA, como a NASA, e a gente viu o mundo entrando na questão da Guerra Fria, que foi um período
um período extremamente importante para definir a ordem mundial que existe hoje. Inclusive, o próprio ministro fala a respeito disso, de como essa ordem mundial que aconteceu ali tornou propício o ambiente para a gente ver países como a China liderando a situação global atual. Eu estou cada vez mais convencido que o Brasil tem hoje as condições e a oportunidade de se sentar na mesa de 4, 5, 6 países que vão definir a nova ordem mundial. Vai ser tão diferente o pós-coronavírus do pré quanto o pós-segunda guerra do pré. Eu acho que é verdade. Então, como vocês viram, essas duas frases passaram despercebidas pela mídia, ninguém tá focando nisso, o pessoal tá focando no que o presidente Bolsonaro falou, nos palavrões que ele usou, na questão que ele falou que ele trocaria sim membros da Polícia Federal para proteger a sua própria família, o que, ao meu ver, não foi algo, nossa, extremamente criminoso. Então, assim, é interessante, né, que esse pedacinho ali foi por um acaso que eu vi, porque alguém me mandou esse vídeo aqui por causa dessa menção ali da NOM. Então, extremamente interessante que isso foi falado e ninguém está ficando nisso, porque a gente sabe que é um plano que já está aberto para o público, políticos já estão falando disso, celebridades já estão falando disso, então é muito óbvio que esse é, né, o andar da carruagem. Então eu deixo esse vídeo aqui para que vocês comentem embaixo o que vocês acham disso, mas para mim isso é uma confirmação tremenda de que a NOM está a caminho. Outra coisa, então a gente viu que o ministro mencionou que o mundo agora vai estar tão diferente de como era antes, como as mudanças que houveram lá em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial. E se a gente for olhar a capa do The Economist, inclusive eu fiz um vídeo, acho que foi dezembro do ano passado, falando sobre essa capa. O The Economist é uma revista britânica e é uma revista extremamente polêmica, né? Olha quantas capas interessantes eles têm, né? Como essa daqui, eu já comentei aqui no YouTube, inclusive. Tudo está sob controle. Olha o cachorrinho com a máscara, sendo guiado pelo humano com a máscara, sendo guiado pela mão invisível, a mão do sistema que direciona tanto políticos como o curso da história, como vários aspectos da sociedade em que a gente vive. E nessa capa de 2020, a gente vê que, inclusive, eu até mencionei isso na análise que eu fiz, que algumas das primeiras palavras são, você tem o Trump e você tem BR. Tem gente que fala que esse BR se refere ao Brexit, eu acho que o BR aqui é referência ao Brasil, porque como a gente pode ver, o Brasil está sendo um jogador muito importante nessa geopolítica mundial, nesse xadrez mundial que a gente está vendo agora, tão importante para a própria inteligência britânica, que essa é a minha opinião, eu não tenho documentos para afirmar isso, mas a minha opinião como uma analista de propaganda britânica, eu vejo que a gente está vendo a história se repetir, porque está tendo sim uma campanha para dar golpe de Estado no governo atual brasileiro. Independente do que você acha do governo atual brasileiro, a gente tem que entender que golpe de Estado nunca é bom, só traz problemas. Então, olha que interessante, nessa capa a gente vê que, claro, né, tem várias coisas, a questão de Tóquio, a questão da mudança climática, mas aqui no finalzinho a gente tem essas 3 letrinhas aqui, que significa, em inglês, significa guerra. Interessante. Então veja como tem uma associação a essa pandemia como se fosse um conflito mundial. Para mim, essa pandemia é a fase inicial, a fase 1 para um conflito mundial. Porque um conflito mundial do tamanho que nós vamos ver, que a gente tem que pensar o seguinte, a tecnologia avançou muito do que era 70 anos atrás. Então, se fosse acontecer um conflito mundial agora, não pode ser uma coisa que estouraria de uma hora para outra, tem que ser uma coisa com planejamento, porque vai envolver muita destruição. Então, para mim, a gente está vendo agora em 2020 a fase 1 desse novo conflito e quem confirma isso, ou na minha opinião, o que confirma isso é a fala do próprio ministro aí de Estado de Relações Exteriores. Obviamente, né, o foco dele é relações exteriores, então, né, lidar com outros países, especialmente países membros ali como é que se fala aqui? Da organização, eu esqueci o nome, peraí, eu já vou mostrar aqui para vocês. Da Organização de Estados Americanos, o que envolve Estados Unidos, envolve América Latina inteira. Muito interessante isso. Então, né, comente o que vocês acham, mas eu achei uma relação interessante. Para mim, como eu falei, né, essa é a fase inicial desse período que a gente vai ver, que vai levar o mundo para um conflito mundial. Eu falei disso um ano atrás já,
não nessas palavras, mas falei sobre esse conflito mundial um ano atrás aqui já no YouTube, que foi o vídeo que deslanchou o meu canal para chegar aí a quase 500 mil de inscritos em um ano. Então, vou deixar, como eu falei, o vídeo aqui embaixo, vocês assistam o vídeo na íntegra, tirem as suas conclusões, mas como eu falei, é interessante que ninguém, nenhum site, nenhuma mídia focou nessas duas frases. Eles só focaram nos palavrões que o presidente falou. Caramba, que trabalho meia boca mesmo da mídia nesse aspecto. Pois bem, pessoal, muito obrigada pelo carinho enorme de vocês. Logo vai ter mais surpresas aqui no canal. E é isso, gente. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar os vídeos ao máximo. Se inscreva no canal, confira a sua inscrição. Muito obrigada, tenham todos um ótimo dia e uma ótima quarentena forçada.